Olá, entusiastas da ciência livre sem filtros! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Delineando de hoje vamos falar um pouquinho sobre Bauplan. Bau quem? Sobre plano corporal dos organismos. Na verdade, sobre o conceito do plano corporal e por que isso é importante e o que isso implica no entendimento evolutivo acerca da vida. E aí você deve estar se perguntando: Lucy, que é essa maquiagem sua? Eu acho que você vai ter que censurar o caralho, por favor. Tudo bem. Essa maquiagem aqui é porque eu acabei de sair de uma live maravilhosa no Nunca Vi um Cientista, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que é hoje, dia 11 de fevereiro. Então, sem mais delongas... Olá, pessoas! Bom, no Delineando de hoje, como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre Bauplan e plano corporal, plano evolutivo, plano anatômico ou qualquer coisa nesse sentido. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre os processos evolutivos, e aí aqui ou em algum lugar aqui, vai estar aparecendo um vídeo que eu explico o que é evolução. E aí se você tem alguma dúvida ou... De toda forma, eu recomendo que você vá lá assistir esse vídeo rapidinho. Mas muito rapidamente, evolução pode ser entendido como um nome guarda-chuva para duas teorias principais, que são a teoria da descendência com modificação, ou seja, a prole, independente se ela é gerada por uma reprodução assexuada ou sexuada, ela tende a divergir do progenitor. Óbvio que a reprodução sexuada ela leva essa divergência a um extremo que inclusive resulta no grande valor adaptativo e sucesso, né, gerado por isso, do ato de reprodução sexuada. Mas na própria reprodução assexuada existe também a chance da prole se divergir do progenitor por meio de mutações aleatórias. Então essa é a descendência com modificação. E aí note que a base da descendência com modificação é assumir que a prole ela vai ser parecida, ela vai compartilhar inúmeras similaridades com seus progenitores, mas vai apresentar algumas diferenças. E essas diferenças estarão sujeitas a pressões seletivas diferentes em ambientes diferentes. E isso pode gerar, eventualmente, aquilo que a gente chama de processo de especiação, onde novos indivíduos com características únicas e exclusivas precisarão ser explicados na forma de uma hipótese de espécie. E aí, por aqui, o que é espécie, por que espécie não existe. Beleza. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse entendimento que o processo evolutivo, quando a gente olha uma árvore da vida, um cladograma, e a gente vê que nós humanos somos parentes em algum grau dos chimpanzés, e vê aqueles raminhos unindo, quando você tem o entendimento que esses raminhos estão sendo unidos pelo conceito da teoria da descendência com modificação e da ancestralidade em comum, a gente entende que essas linhas, se a gente fosse dar um zoom nela, a gente estaria vendo uma série de indivíduos que se reproduziram e geraram proles, né, que se diferenciaram dos seus progenitores e foram selecionados de forma diferente. E aí aqui o vídeo de biologia sistemática para vocês aprofundarem um pouco melhor nesse entendimento do que é essas relações e tudo mais. E aí o que a gente chega nesse momento entendendo o seguinte: se nós seres humanos temos polegar opositor, a morfologia da arcada dentária específica, a configuração da mandíbula, algumas características da cintura pélvica, do fêmur, até dos nossos pés, essas feições, elas não são oriundas do nada. Nada na biologia surge do nada. Então, por exemplo, a própria vida, e aí a gente pode fazer um vídeo depois sobre isso, ela surge de algo, ela não surge do nada. E aí, inclusive, existe um debate se a vida surge da vida ou se a vida surge da não-vida. E isso é muito interessante, fica aí
o suspense. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comentem aí embaixo. Basicamente, quando a gente entende essa relação entre os organismos no processo evolutivo, a gente passa a compreender que as características que eu tenho e que são parecidas com a de um chimpanzé, com a de um orangotango, com os organismos que estão dentro desse grupo que a gente chama de primatas, e que também tem características que parecem com esse grupo chamados de mamíferos e assim por diante, essas características, elas são aquilo que a gente chama de sinapomorfias, ou seja, apomorfias compartilhadas. E aí o que é uma apomorfia? A gente chama de apomorfia qualquer característica que surge durante um processo evolutivo. Então, vamos supor que em algum momento não existia o polegar opositor. O polegar, ele funcionava como um dedo normal, ele teria uma terminação próxima aqui em cima e não faria esse movimento de pinça. Mas em algum momento, algum descendente de uma prole, por algum motivo, adquiriu os genes que geravam essa configuração de mão, e isso foi positivamente selecionado e passado para os seus para os seus descendentes. Então, ao entender esse conceito de sinapomorfia, a gente entende que quando a gente está falando de grupos mais amplos, então o gênero Homo, os primatas, os mamíferos, os sinápsidos, esses nomes, eles são um nome guarda-chuva para uma série de características compartilhadas entre os animais que estão dentro desses grupos. Isso vale para plantas, fungos também, mas eu estou falando de animais especificamente. Isso vale para explicar a origem e fixação dessas características que são compartilhadas pelos organismos que estão dentro desse grupo. E aí, quando a gente entende esse conceito de similaridade compartilhada por organismos que pertencem a um grupo por causa do nosso entendimento explanatório acerca da teoria da descendência com modificação e ancestralidade em comum, a gente consegue finalmente chegar no tema do vídeo, que é o Bauplan, que é um termo em alemão, se não me engano, ou o plano corporal. Ou seja, se eu pegar um crustáceo, o crustáceo, eu sei que uma das características do plano corporal de um crustáceo, independente de qual grupo ele seja, é ter 5 pares de membros compondo a estrutura que a gente chama de face, de rosto, de cara, a cabeça, melhor dizendo. A cabeça do animal tem 5 pares de órgãos. Então, por exemplo, 2 pares de antena, 2 pares de mandíbula, 2 pares de palpos e assim por diante. E isso é uma coisa que é tão parte desse plano corporal que você tem as cracas, que são crustáceos e tem essa característica, e você tem a lagosta, o caranguejo, o siri, que também tem essa característica. Então, o que isso quer dizer? O plano corporal dos caranguejos, dos siris, dos crustáceos, ele surge em algum momento na evolução, e esse plano corporal ele pode ser entendido como gerado ou explicado conjuntamente na origem e fixação das similaridades compartilhadas pelos organismos que estão dentro desse grupo que a gente chama de crustáceo, e consequentemente então a gente pode fazer essa generalização de que o que a gente espera na anatomia dos animais que estão dentro desse grupo em específico. Então, por exemplo, a craca e o caranguejo, eles têm inúmeras diferenças, mas algumas dessas similaridades compartilhadas entre eles são coisas que a gente observa no plano corporal. Então, a gente pode entender o plano corporal dos organismos como uma generalização baseada nas características explicadas, nas características compartilhadas que são explicadas na proposição de um grande grupo e que, consequentemente, elas estão presentes, pelo menos em algum grau, ou pelo menos no ancestral que gerou aquele organismo, e, consequentemente, a gente espera que todos os animais que estejam dentro desse grupo apresentem essas características ou vestígios dessas características. Então, por exemplo, em mamíferos, né, a gente espera que em mamíferos você tenha estruturas para produção de leite. E aí você tem, de fato, os ornitorrincos produzem leite, as equidnas produzem leite, e eles são mamíferos muito diferentões. Só que, obviamente, existem formas diferentes de produzir leite. Mas isso tudo está dentro do que a gente espera
do plano corporal de um mamífero. Então a gente espera que mamíferos tenham membros anteriores, membros posteriores, um número determinado de vértebras no corpo, a estrutura da mandíbula e dos ossos do ouvido, a gente espera uma certa conformação exclusiva desse Bauplan que a gente entende de mamíferos. O mesmo vale para os crocodilianos e assim por diante. Então, inclusive, o Bauplan ele nos permite um entendimento generalizado acerca da anatomia funcional e evolutiva de um grupo de organismos, e é graças também ao Bauplan, ao plano corporal que a gente conhece de alguns grupos, que nós, paleontólogos, conseguimos reconstruir com uma fidelidade muito alta animais extintos através de pequenos restos fósseis ou restos muito fragmentados. Porque a partir do momento que a gente tem certeza que esse animal pertence a determinado grupo, e a partir do momento que a gente conhece o plano corporal dos animais que estão dentro desse grupo, a gente sabe que mesmo que a gente tenha só o dente desse animal, ele vai ter as características gerais, em algum grau, do plano corporal dos organismos que estão nesse grupo. Então, por exemplo, se eu achar um pezinho de siri, de um crustáceo, melhor dizendo. Eu sei que é um crustáceo, mas eu não sei o que é. Na reconstrução desse animal, eu posso fazer ele com um plano corporal parecido com um siri, por causa que eu identifiquei que nessa pedacinho preservado ele tem feições relacionadas a esse grupo. Então, por mais que ele não seja um siri, ou por mais que ele não tenha todas as características de um siri, a gente pode projetar, por meio do entendimento evolutivo que gerou os organismos que estão dentro desse grupo, que ele tinha pelo menos uma parte dessas generalizações. E é claro que à medida que a gente vai conhecendo novos fósseis desse organismo, a gente vai entendendo melhor a própria conformação desse organismo dentro da expectativa de plano corporal daquele grupo. Então, o plano corporal ele é um conceito muito importante porque ele nos ajuda a fazer rápidas identificações dos organismos. Então a gente sabe o que é um besouro, a gente sabe o que é um grupo das baratas, dos louva-a-Deus, dos mamíferos, dos jacarés e assim por diante. Ele nos ajuda a compreender a origem e o sucesso evolutivo de determinada conformação corporal dos organismos. Então, por exemplo, inseto. O plano corporal dos insetos é 3 pares de perna, 1 par de antenas, 2 pares de asa. Existem variações desse plano corporal, mas é graças a esse plano corporal que esses organismos são tão bem sucedidos, e é graças às variações que surgem a partir desse plano corporal que a gente tem uma diversidade gigantesca desses animais. Então basicamente é isso. E por fim, óbvio, a importância que eu comentei relacionada aos fósseis. Então, gente, basicamente era isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, por favor. E agradeço muito a todo mundo que gosta, acompanha aqui o canal. Em nome meu e do Allen, a gente agradece a todos vocês. Não posso deixar de agradecer especialmente a todos que contribuem financeiramente para a manutenção desse canal. Vocês nos ajudam muito. E caso você goste do meu trabalho, do trabalho que o Allen está me ajudando a fazer aqui na internet, e queira contribuir financeiramente para a manutenção do nosso canal, eu convido você a conhecer o nosso Padrim e contribuir financeiramente para a manutenção aqui do canal. Lembrando que doações a partir de R$15 você está participando do sorteio mensal de um livro que eu vou estar fazendo no último dia de cada mês. Já foram 4 vencedores e esse mês vai sair mais um, então não perca a sua chance. E é isso, agora é isso mesmo, acabou? Então muito obrigado, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau!